Agora, vamos orar. Chiudi i tuoi occhi adesso. É importante Preghiamo. essa oração, que é quando você abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus. È importante questa preghiera perché è dove tu apri il tuo cuore per la parola di Dio. Porque o diabo vem para roubar e muitas vezes ele rouba aquilo que Deus quer falar com você. Perché il diavolo viene per rubare, molte volte lui viene per rubare ciò che lui vuole parlare con te. Então é importante você orar para que Deus possa falar de forma clara a você. Allora è importante che noi preghiamo affinché lui parli con noi di una forma chiara. Então eu queria te convidar a orar agora. Allora ti vorrei invitare a pregare adesso. Amém. Pai, abençoa, Senhor, esse momento, que nós possamos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito possa fluir no nosso meio. Pai, que nós possamos ser livres para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós abrimos nossos corações, Pai, e nós declaramos, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, temos fome da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você orou também? Hai pregato anche te? Você ficou esperando eu orar? O hai aspettato che io preghi? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você orou mesmo? Domanda alla persona a fianco a te, hai pregato davvero? Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante e desafiador para nós como igreja. Cari, vi vorrei parlare di un tema molto importante e sfidante per noi come Chiesa. E o nome que eu pus é a biografia de um vencedor. Il nome che ho messo è Biografia di un vincitore. Tem algum vencedor aqui? C'è qualche vincitore qua? Quem é vencedor? Chi è vincitore? Fala o nome de um vencedor aí. Di il nome di un vincitore. Aleluia, os irmãos têm uma identidade firmada, eu sou vencedor. Dobbiamo avere l'identità firmata, noi siamo vincitori. Eu vou falar sobre a história de um homem que foi um vencedor. Adesso parlerò di un uomo che è stato un vincitore. Nós sabemos que Jesus é o nosso maior referencial de vencedor. Noi sappiamo che Gesù è stato è stata la più grande riferenza di vincitore. Mas eu quero contar a história também de um homem que foi um grande vencedor na Bíblia. Ma racconterò adesso anche la storia di un uomo che è stato un vincitore nella E Bibbia. é Paulo. Os irmãos conhecem muito bem Paulo. E è Paolo, i fratelli conoscono molto bene Paolo. Ele foi um grande homem de Deus. Lui fu un grande uomo di Dio. E é interessante que lá no final da vida dele, já velhinho, È interessante che alla fine della sua vita, lì già un po' vecchietto, já próximo ali da sua morte, ele estava quase já sendo morto, né, sendo entregue para a morte. vicino già alla morte, Ele faz uma declaração muito importante. lui fa una dichiarazione molto importante. 2 Coríntios 4:7. Seconda lettera a Corinzi 4:7. Ele fala ali sobre ele faz uma pequena biografia, minúscula talvez. Lui fa una piccola biografia, minuscola forse. Pode ser uma mini biografia. Possiamo chiamarla di mini E biografia. ele diz assim: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Lui dice così: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E aí o versículo 8, ele continua: E nel versetto 8 continua: "Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda." ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Interessante que Paulo resumiu a vida dele em algumas palavras, alguns princípios ali. È interessante che Paolo ha riassunto la sua vita in qualche parola. Mas uma coisa que é muito clara é que Paulo foi muito convicto de que ele cumpriu o propósito dele. Ma una cosa molto chiara è che lui se n'è andato di questa terra con la sicurezza che aveva compiuto il suo scopo nella terra. Paulo foi um vencedor. Paolo è stato un vincitore. Eu quero falar um pouco dessa biografia de Paulo. E io voglio parlare un po' della biografia di Paolo. Sabe, queridos, nós aqui na terra temos uma missão. Sapete, cari, noi nella terra abbiamo una missione. Nós temos um propósito de vida. Noi abbiamo uno scopo di vita. Você já ouviu isso muitas vezes? Deus tem um plano para a sua vida. Hai sentito già tante volte questa cosa? Dio ha un piano per te. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Sì o no? Chi ha sentito già Porque questo? de fato você está vivo hoje porque Deus tem um plano para a sua vida. Perché di fatto tu sei vivo oggi perché Dio ha un piano per la tua vita. Volta lá no slide onde fala escrevendo a história. E você está escrevendo uma história. E tu stai scrivendo una O storia. que é escrever uma história? Chi vuol scrivere una storia? Você tem um prazo de validade, você sabia disso?
Tu hai un tempo di validità, lo sapevi? Um momento a sua vida vai finalizar. In qualche momento la tua vita finirà. Quando você compra um produto lá no mercado, você olha se ele está vencido ou não é assim? Quando compri un prodotto, guardi se ha perso la sua validità. Pode ser, alguém já comeu produto já vencido aqui já? Qualcuno ha mangiato qualche prodotto fuori dalla validità? Tem uma coisa que eu gosto de fazer é comer, irmãos. Eu vou abrir meu coração para os irmãos aqui. Io aprirò il mio cuore ai fratelli. Se tem alguma coisa que eu gosto de fazer é comer. Se c'è una cosa che mi piace fare è mangiare. E eu então como tudo que tem lá na despensa, né? Quindi mangio tutto ciò che ho in casa mia. Já aconteceu várias vezes da Ana falar: cadê aquele pão lá que estava aqui? Allora è successo già tante volte che mia moglie dice ma dov'è il pane che era qui? Eu separei ele aqui que eu ia jogar fora ele, porque já estava vencido. L'ho separato perché era già scaduto. Falei, então vamos ver se eu vou sobreviver agora, porque eu já comi ele. Allora vedremo cosa succede se sopravviverò perché l'ho mangiato già. Mas de fato os produtos têm uma validade. Ma di fatto i prodotti hanno una scadenza. Só que se a gente for pensar na nossa vida, nós temos uma validade também. Ma se pensiamo nella nostra vita, anche noi abbiamo una Vai scadenza. chegar um momento que nós seremos recolhidos para estar junto com Jesus. Aleluia! Ci sarà un momento che noi saremo presi per vivere con Gesù, alleluia. Mas enquanto isso não acontece, há algo para ser feito na sua vida. Ma finché questo non succede, c'è qualcosa per essere fatto nella tua vita. Você está escrevendo uma história. Tu stai scrivendo una storia. Para os outros que vão olhar para você e vai ter uma história escrita dos seus dias aqui na terra. E gli altri che rimarranno qui nella terra leggeranno la storia che hai scritto. Fala para a pessoa ao seu lado. Dì alla persona a fianco a te. Você está escrevendo uma história. Tu stai scrivendo una storia. Agora eu quero dizer para você que existem tipos de história. Allora voglio dire a te una cosa, ci sono tipi di storie. Existem histórias que são histórias de vencedores. Ci sono storie di vincitori. E existem histórias que são de todos os outros. E ci sono storie di tutti gli altri. Porque nesses todos os outros tem pessoas que são derrotadas, tem outros que tentaram no meio do caminho fazer, desviar, desistiram, esqueceram. Então... In questa parte ci sono persone che hanno lasciato perdere, persone che sono perditori. Esses são todos os outros. Questi sono tutti gli altri. Mas existe um grupo que escreve uma história vencedora. Ma c'è un gruppo che scrive una storia vincitora. Pergunta aí para a pessoa ao seu lado. Domanda alla persona a fianco a te. Que tipo de história você está escrevendo? Che tipo di storia stai scrivendo? Já perguntou? Hai domandato già? Então agora faz uma outra pergunta para ele. Adesso fai ancora una domanda. Que tipo de história você quer escrever? Che tipo di storia vuoi scrivere? Porque talvez você ache que a sua história ainda não é de um vencedor. Perché forse puoi pensare che la tua storia non è ancora di un vincitore. Talvez você não fez nada muito relevante para outras pessoas ainda. Forse non hai fatto qualcosa di così irrilevante per altre persone. Mas hoje é um dia de nós entrarmos na história como pessoas. Hoje é o dia de nós começarmos uma nova história de vencedores. Ma oggi è il giorno di iniziare una nuova storia come vincitori. Quem decide entrar nesse caminho de Chi vencedor? decide entrare in questo cammino di vincitore? Então vamos ver, usando o texto ali de Paulo, a mini biografia dele, nós vamos usar como base para falar alguns princípios. Allora vediamo il testo di Paolo, questa mini biografia di Paolo come un principio. E lá no início do versículo 7, E all'inizio del versetto 7 ele diz: combati o bom combate. lui disse: ho combattuto il buon combattimento. Então aqui nós podemos tirar um princípio espiritual. Allora di questo testo possiamo togliere un principio spirituale. E esse princípio diz que vencedores aceitam os desafios de Deus. E questo principio è: i vincitori accettano le sfide di Dio. Amém? Então, nós como vencedores precisamos aceitar que Deus tem nos desafiado a fazer. Allora noi come vincitori dobbiamo accettare le sfide che Dio ci ha dato. Quando Paulo diz eu combati o bom combate, ele estava dizendo eu me esforcei. Quando Paolo disse ho combattuto il buon combattimento, mi sono sforzato. Eu lutei, eu fiz o que tinha que ser feito. Ho lottato, ho fatto ciò che dovevo fare. Eu aceitei o desafio que Deus me deu para fazer. Ho accettato la sfida che Dio mi ha dato per fare. Se você for ver lá em Atos 9:15, Se vediamo in Atti 9:15, Deus estava falando com Ananias, que era o homem que ia falar para Paulo a respeito de Jesus. Dio stava parlando con Anania, che era l'uomo che doveva parlare a Paolo. Se você talvez Paulo diz que ele teve um momento que ele Senhor. La storia di Paolo dice che lui si è
che c'è stato un momento che si è convertito al que ele teve Signore, uma experiência com Jesus. che lui ha avuto un'esperienza con Gesù. Ele estava indo por um caminho perseguindo os cristãos. Lui era nel cammino perseguitando i Veio uma cristiani. luz muito forte, ele caiu por terra e aquela luz fez com que ele ficasse cego. È venuta una luce così forte, lui è stato buttato in terra E aquela voz: e quella voce Paulo, Paulo, por que me persegues? disse: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? E esse foi o momento que mudou a história de Paulo. E questo è stato il momento in cui la vita di Paolo è stata cambiata. Então ele estava escrevendo uma história de alguém que não fazia parte dos vencedores. Allora lui stava scrivendo una storia che non faceva parte del gruppo di vincitori. Pelo contrário, ele estava atrapalhando aqueles que seriam vencedores. Al contrario, lui stava impedendo a coloro che dovevano essere vincitori. Mas a partir desse momento que ele teve uma experiência com Jesus, ele começou a escrever uma nova história. Ma da quel momento che lui ha avuto un'esperienza con Gesù, è una nuova storia iniziata. E eu quero dizer isso para você, liberar essa palavra profética. E Dio voglio dire a te, darti questa parola profetica. Você veio aqui hoje porque Deus está começando uma nova história na sua vida. Tu sei venuto qui oggi perché Dio sta iniziando una nuova storia nella tua Uma vita. história de um vencedor que vai impactar todos que estão à sua volta. Una storia di un vincitore che impatterà tutti che sono intorno a E te. tantas pessoas que você não tem ideia que Deus vai te usar para que elas sejam transformadas também. E a tante persone che sono intorno a te che magari non lo sai ancora che saranno trasformate. Mas voltando à história de Paulo, Jesus chama Ananias para ir falar com Paulo e ensinar algumas coisas para ele. Tornando ancora nella storia di Paolo, vediamo ciò che Dio ha detto a Anania per dire alla vita di Paolo. Paulo ainda estava cego e Deus falou: vai lá e ora por ele para que ele recupere a visão. Paolo era cieco e il Signore disse a Anania: vai da lui affinché lui possa recuperare la visione. E naquele momento Deus fala qual seria o propósito na vida de Paulo. In quel momento Dio disse qual era lo scopo di Paolo. Atos 9:15 fala o que Deus disse. Atti 9:15 dice ciò che il Signore disse. Deus estava falando para Ananias a respeito de Paulo. Dio stava parlando ad Anania riguardo a Paolo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este, que é Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento, Paolo, che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Então aqui o chamado de Paulo era ser um instrumento escolhido por Deus para levar o meu nome. Allora qui Negrito. lo scopo di Dio per Paolo era essere uno strumento per portare il suo nome. E até aqui tudo bem, todos nós temos esse chamado. Fin qua tutto a posto, perché tutti noi abbiamo questa É chiamata. semelhante ao nosso propósito de vida. Si assomiglia al nostro scopo di vita. Nós somos chamados para levar o nome de Jesus para as pessoas à nossa volta. Siamo stati chiamati per portare il nome di Gesù alle persone che sono intorno a noi. Amém? Eu não estou falando nenhuma novidade para você. Amen, non vi sto dicendo nessuna novità. Paulo também está fazendo parte desse grupo, como nós fazemos. Paolo fa parte di questo gruppo così come noi lo facciamo. Fala aí para a parte. pessoa que está do seu lado. Dì alla persona che fianca a te: Você foi chamado para levar o nome de Jesus. sei stato chiamato per portare il nome di Gesù. Amém? Mas aí o versículo 16, ele fala algo específico da vida de Paulo. Ma il versetto 16 ci fa vedere qualcosa specifica per la vita di Paolo. Que era um grande desafio para Paulo viver. Che era una grande sfida per Paolo vivere. E ele diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Então o chamado de Paulo era pregar o evangelho, Allora la chiamata di Paolo era predicare l'Evangelo. como eu e como você. Come io e come te. Amém? Amen. Mas ele diz que Paulo ia sofrer muito pelo nome de Jesus. Ma lui disse che Paolo doveva soffrire tanto per il nome di Gesù. Esse era o desafio que Deus estava fazendo a Paulo. E questa era la sfida che Dio stava facendo a Paolo. Será que Paulo... Bom, os irmãos conhecem a história de Paulo, sabem que passou por muitas tribulações. Sapete già la vita di Paolo com'è stata e sapete che lui ha passato per tante tribolazioni. Eu não sei se eu leio aqui, vamos ler, vai. 2 Coríntios 11. Leggiamo insieme qui 2 Corinzi 11.
você ter uma ideia do sofrimento que Paulo teve. Per avere un'idea della sofferenza che Paolo ha avuto. Ele diz aqui, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. 2 Corinzi 11, 23 e 27. Sono servitori di Cristo. Io parlo come uno fuori di sé. Io sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigioni, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte nei abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Olha que a parte que fazia... Esse texto fazia parte da biografia de Paulo. Questo testo fa parte della biografia di Paolo. Quero dizer para você, Paulo estava dentro do propósito de Deus. Voglio dire a te, Paolo era dentro lo scopo di Dio. Isso significa que Paulo passou por um momento da vida dele onde ele estava ali passando por situações adversas, difíceis. E questo vuol dire che Paolo era in un momento della sua vita che stava passando per momenti difficili. E ele está falando aqui não para dizer que ele estava sofrendo muito. E lui non lo sta dicendo perché stava soffrendo tanto. Ele quis mostrar como se fosse referencial, exemplo para nós daquilo que nós podemos fazer. Lui ci ha voluto mostrare queste cose affinché sirva di riferenza per noi. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu passei por tudo isso, eu sofri tudo isso. In altre parole lui sta dicendo, io ho sofferto tutto questo. Porque eu abracei o desafio que Deus me deu. Perché ho abbracciato la sfida che Dio mi ha dato. Eu agarrei aquilo que Deus falou para eu fazer. Ho preso ciò che Dio mi disse di fare. O propósito que Deus me disse, eu fiz com todo o meu encargo, com todo o meu coração, com toda a minha vida. Lo scopo che Dio mi ha detto, io l'ho preso con tutto l'incarico della mia vita. Onde estão os vencedores aqui? Dove sono i vincitori Quero qui? dizer para você, uma das maiores virtudes de um vencedor Io voglio dire a te, una delle più grandi virtù dei vincitori é quando ele agarra o desafio que Deus dá para è ele. quando prende la sfida che Dio ha dato. Ele não fica negando ou passando para outro. Lui non nega, neanche lo passa a un altro. Se for para passar dificuldades como Paulo passou, eu vou fazer, porque Deus pediu para fazer e eu não vou negar isso. Se è per passare difficoltà, io lo farò come Paolo ha fatto e non lo negherò. Há tantos desafios que Deus tem falado com você e ainda vai falar na sua vida. Ci sono tante sfide che Dio ci ha dato e Dio vi darà ancora di più. E eu posso dizer para você com clareza que não chega perto disso que Paulo viveu. E io posso dire con chiarezza che non mai arriverà vicino a ciò che Paolo ha E às vissuto. vezes nós tememos as dificuldades. A volte noi abbiamo paura delle Nós olhamos difficoltà. as barreiras e nós começamos a temer. A volte guardiamo le barriere e abbiamo paura. Mas como eu falei, hoje Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Ma come vi ho detto, Dio sta scrivendo una nuova storia nella Você tua vai vita. agarrar essa oportunidade que Deus está te dando. Tu prenderai questa nuova opportunità che Dio ti sta dando. Esse desafio que Ele te falou já há tanto tempo Ele tem falado. Questa sfida che Dio ti ha dato e da tanto tempo ti sta E parlando. você vai cumprir a vontade de E Deus. tu compierai la volontà di Dio. Você às vezes não se sente muito pronto para fazer. Tu a volte non ti senti così pronto a Mas um farlo. vencedor se coloca à disposição mesmo não se sentindo pronto. Ma un vincitore si mette a disposizione ancora se non si sente pronto. Porque não é na nossa capacitação, não é no que eu posso fazer, mas é pela graça de Deus. Perché non è sulla nostra capacità, ma è sulla grazia di O meu Dio. papel é simplesmente aceitar o desafio, agarrar isso que Deus me deu. Il mio ruolo soltanto è accettare questa sfida.
mesmo que as dificuldades venham, anche se queste difficoltà possono venire, você vai vencer. tu vincerai. Porque aquilo que Deus falou vai se cumprir na sua vida. Perché ciò che Dio ha detto per Não te si fique mais compierà. parado esperando que as coisas aconteçam. Non rimani fermo aspettando che le cose possano accadere. Aquilo que Ele falou para fazer, faça, porque Deus vai te capacitar. Le meu irmão. cose che Dio ti ha detto di fare, falle perché Dio ha detto che ti capaciterà. Eu falo para vencedores, amém? Io parlo ai vincitori, amen. Existe um texto lá em Eclesiastes 9:10. Esiste un testo in Eclesiaste 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro né pensiero, né scienza né saggezza. O que a palavra está dizendo aqui para você? Cosa la parola di Dio ci O dice? que Deus diz para você fazer? Cosa Dio ti dice di fare? Faça-o. Fai. Não pare. Non Não fermarti, desista. non Vai lasciarlo até o perdere. fim. Vai fino alla fine. Mesmo se você acha que não tem capacidade. Ancora se pensi che non sei capace. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa? Sai che qual è la peggior cosa che può accadere con una persona? É chegar no final da vida È arrivare alla fine della vita e depois olhar para trás e dopo guardare indietro e falar: como eu me arrependo de não ter feito aquilo que era para ter feito. e dire come mi sono pentito di non aver fatto ciò che dovevo Algum fare. momento da sua vida você já se arrependeu por algo? In qualche momento della tua vita ti sei pentito per Um dos qualcosa? piores sentimentos que o ser humano tem é o arrependimento. Uno dei peggiori sentimenti che l'umano ha è il pentimento. Eu poderia ter investido mais e eu não investi tanto. Potevo investire di più, ma non ho investito così Eu tanto. poderia ter dado minha vida, mas não dei a vida toda. Potevo dare la mia vita, ma non l'ho data tutta. Eu poderia ter usado, dado meu tempo para outras pessoas, mas eu não fiz isso. Potevo dare il mio tempo ad altre persone, ma non l'ho fatto. Então, arrependimento é um dos piores sentimentos que o ser humano pode Allora ter. il pentimento è una delle peggiori cose dell'essere umano. Ah, pastor, mas você está falando isso porque você está aí pregando. Ah, pastore, tu mi stai dicendo questo perché stai predicando. Você fez seminário, Tu hai você fatto il seminario. teve muitas experiências. Hai avuto tante Eu quero esperienze. dizer para você, Deus tem coisas muito grandes para você, Io voglio dire a te, Dio ha grandi cose per te. mas não depende daquilo que você tem nas mãos hoje. Ma non dipende da ciò che hai nelle mani Deus oggi. quer derramar mais vida sobre você. Dio vuole versare più vita su di Ele só te. está esperando você dar a resposta, que a unção e a capacitação vai vir sobre a sua vida. Lui soltanto sta aspettando che tu dia la risposta perché la capacità lui la verserà nella tua vita. Não é? Às vezes nós pensamos que é o contrário. Noi pensiamo a volte che sia il Eu contrario. preciso receber toda a capacitação para eu começar a trabalhar para Deus. Devo ricevere tutta la capacità per iniziare a lavorare per Mas com Dio. Deus não é assim que funciona. Ma non Mas- è così che con Dio funziona. Com Deus você se dispõe e Ele vai te capacitar. Con Dio ti disponi e Lui ti capaciterà. Eu sinto algo da parte de Deus que o Senhor quer te fazer coisas grandes na sua vida, meu Io irmão. sento qualcosa dal Signore che Dio vuole fare cose grandi nella tua vita. Depois que eu tive meus filhos, eu comecei a assistir muito desenho, né? Dopo di aver i miei figli, ho iniziato a vedere tanti cartoni. Os pais sabem muito bem como funciona, né? I genitori sanno molto bene come funziona. E aí tem um desenho chamado Kung Fu Panda. Allora c'è un cartone che si chiama Kung Fu Quem Panda. assistiu Kung Fu Panda aqui? Chi ha già visto Kung Fu Panda? E lá tem, eu não lembro, se eu falar errado o nome aqui, você me perdoa. Se dico qualche nome sbagliato, perdonatemi. Mas tem o mestre lá, o bichinho lá que é o mestre, é o Shifu, não é isso? O mestre Shifu? Ma c'è un maestro che è chiamato Eu Shifu. não sei se em italiano tem o mesmo nome, mas é assim em português. Io non so se in italiano è così, ma è così in portoghese. Mas tem um momento lá que o Po, né, que é o panda, né? Ma c'è un momento che Po, che è il panda, O mestre quer ensinar ele a ensinar os outros animais ali também a lutarem. il maestro vuole insegnarlo a lottare come gli altri. E ele fala que ele não pode, fala, não sei ensinar, como é que eu vou ensinar? E lui dice, ma io non posso insegnare, io non so insegnare. Aí ele fala uma frase muito interessante. E lui disse una parola molto interessante. Se você só fizer o que você sabe, Se tu fai soltanto ciò che sai, você não vai ser nada além do que você já é.
tu non sarai nulla al di là di ciò che tu sei già. Interessante essa frase. Interessante questa Mas frase. é exatamente assim que acontece conosco. È esattamente così che succede con Tem noi. tanto potencial na sua vida. C'è tanto O potenziale nella Espírito nostra Santo de vita. Deus está dentro de você. Lo Spirito Santo di Dio è dentro Ele quer te. fazer tantas coisas através da sua vida. Lui vuole fare tante cose attraverso la tua vita. Mas às vezes nós ficamos com medo de como vai ser, como as coisas vão acontecer. Ma a volte abbiamo paura perché non sappiamo come le cose accadranno. Eu quero dizer para você, se coloca à disposição de Deus. Io voglio dirti, mettiti a disposizione di Dio. Aceita o desafio que Deus tem falado para você. Accetta la sfida che Dio ti sta dicendo. Os vencedores sempre aceitam, eles agarram o desafio. I vincitori sempre accettano, prendono la sfida. Então fala para a pessoa ao seu lado. Allora di alla persona a fianco a te, Aceita os desafios que Deus tem te falado. accetta la sfida che Dio ti sta dando. Não perca a oportunidade que Deus tem Non para perdere você. l'opportunità che Dio ha per te. Mas ainda no versículo 7, Ma ancora nel versetto 7, um outro pedaço do texto, outro pedaço da biografia, ele diz: completei a carreira. nell'altro pezzo della biografia lui dice, ho finito la corsa. Então o primeiro princípio Allora il primo principio é que os vencedores devem aceitar os desafios de Deus. è che i vincitori devono accettare le sfide di Mas o Dio. segundo princípio, Ma il secondo principio, os vencedores perseveram até o fim. i vincitori devono perseverare fino alla fine. Ele disse: eu completei a carreira. Lui disse, ho compiuto la carriera. O que isso significa? Cosa questo vuol dire? Que ele começou e foi até o final. Che lui ha iniziato e è andato fino alla fine. Você que é um vencedor, Tu che sei un precisa vincitore, ser constante naquilo que você pega para fazer. devi essere costante in ciò che prendi. Não para no meio do caminho, vai até o final. Non fermarti in mezzo al cammino, vai fino alla fine. E Paulo, quando ele diz que ele foi até o final, não foi por um mês, uma semana, E Paolo quando disse che è andato fino alla fine non è stato per un mese o per una settimana. ou talvez por um ano, alguns anos. O forse per un anno o per qualche anno. Mas ele completou a carreira inteira. Ma lui ha compiuto tutta la corsa. Desde o momento que ele teve a experiência lá em Damasco, foi até o final da vida dele, ele fez tudo que tinha que ser feito. Dal momento che lui ha accettato la chiamata lì in Damasco, lui ha fatto tutto ciò che doveva fare. Ele aceitou o desafio e foi até o final. Lui accettò la sfida e è andato fino alla fine. Às vezes você pode pensar, é tão difícil para mim, pastor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já comecei, mas eu não consigo ir até o final. Forse puoi pensare, io so ciò che devo fare, ma non sono andato fino alla fine ancora. E eu quero te desafiar hoje a ser alguém perseverante naquilo que Deus te deu. E io voglio sfidarti oggi a essere una persona perseverante in ciò che Dio ti ha dato. Porque às vezes você parou porque você ficou frustrado com alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. Perché forse tu ti sei fermato per qualcosa che è successo nel tuo cammino. As frustrações paralisam aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Le frustrazioni paralizzano ciò che Dio vuole fare nelle nostre vite. E uma forma de você ficar frustrado é talvez por causa das suas próprias expectativas. Una forma di essere frustrato è quando tu ti fermi nelle tue aspettative. Expectativa tem a ver com aquilo que eu espero que as pessoas façam e elas não fazem. Aspettative ha a che fare con le cose che io spero che le altre persone fanno, ma che non lo fanno. Quando elas não fazem, nós ficamos frustrados. Quando loro non lo fanno, io rimango frustrato. Quantos de nós estamos sofrendo decepções porque confiamos demais numa pessoa? Quanti di noi soffriamo delusioni perché confidiamo troppo nelle persone? Nós temos que tomar cuidado com as nossas próprias expectativas. Noi dobbiamo prendere cura delle nostre proprie aspettative. Nós colocamos expectativas no nosso cônjuge, nossos filhos, Noi mettiamo le nostre aspettative nel nostro coniuge, nei nostri figli, às vezes na igreja, nos nossos líderes, forse nella chiesa, nei nostri leaders, ou em qualquer outra pessoa no seu trabalho ali, por exemplo. o forse in qualsiasi persona lì nel tuo lavoro, per E esempio. aí as pessoas não atingem as suas expectativas. Allora le persone non arrivano alle tue E aspettative. você fica frustrado. Allora rimani frustrato. Aí você para o seu propósito. Allora ti fermi nel tuo scopo. Sendo que Deus quer fazer tantas coisas ainda na sua vida. Ma Dio vuole fare tante cose nella tua vita. Então hoje você precisa vencer essas frustrações. Allora tu oggi devi sconfiggere queste frustrazioni. Esse tema é algo tão importante, em algum momento eu vou ministrar só sobre frustrações. Questo tema è così importante, in qualche momento io dirò soltanto riguardo alle frustrazioni. Expectativas que nós colocamos nos outros. Aspettative che noi mettiamo negli Mas eu altri. quero te dar uma ilustração hoje. Ma io voglio darti un'illustrazione oggi. Imagine se você está com um copo de café, por exemplo, na sua mão. Immagina per esempio che hai un
bicchieri di caffè nelle tue mani. Talvez já deve ter acontecido isso com você e comigo, já aconteceu. Forse è già successo con te, con me è già Você successo. está tomando seu café tranquilo. Stai prendendo il tuo caffè lì tranquillo. Passa alguém do lado e bate no seu braço. Viene una persona a fianco a te e lo batte nel tuo braccio, Já aconteceu nella tua com alguém braccia. isso? È successo con O qualcuno que qui? acontece com o café? Cosa è successo con il caffè? Ele derrama, porque a xícara é muito pequenininha. È versato in terra perché il bicchiere è piccolino. Sim ou não? Já aconteceu com alguém aqui? Sì o no? È successo già con qualcuno? Agora deixa eu te perguntar, por que você derramou o café? Allora lasciami domandarti, perché hai versato il caffè in terra? Pergunta aí para a pessoa ao seu lado. Domanda alla persona a fianco a te. Por que você derramou o café? Perché hai versato il caffè in terra? Por quê? Ah, porque aquela pessoa bateu no meu braço e caiu o café. Ah, perché quella persona mi ha dato nel braccio. Essa é a nossa primeira resposta. Allora questa è la nostra prima Foi risposta. porque o outro bateu no meu braço e o café caiu. Allora, quindi la persona ha sbattuto nel mio braccio, allora è caduto il caffè. Então nós ficamos focados no que o outro fez em relação a nós. Allora noi mettiamo il focus in ciò che l'altra persona ha fatto riguardo a A noi. minha expectativa é tomar um cafezinho tranquilo. Allora la mia aspettativa era prendere il caffè De tranquillo. repente alguém bateu no meu braço e derrubou meu café. E dal nulla viene una persona e sbatte in me e cade il caffè. Se você for alguém mais caloroso, alguém bem, né? Você vai querer pegar aquela pessoa e falar algumas poucas e boas para ela. Se tu sei quella persona più calorosa, forse tu vorrai prendere quella persona a schiaffi. Por que essa é a nossa atitude? Perché questa è la nostra attitudine. Nós estamos focados no acontecimento em si. Perché noi stiamo dando il focus in quella occasione. Isso fala de nós colocarmos expectativas. Questo ha a che fare con mettere Qual aspettative. deveria ser a resposta exata quando eu te pergunto por que você derramou o café? Quale sarebbe la postura esatta quando quando tu versi il caffè in terra? Caiu o café porque era café que tinha aqui dentro. È caduto il caffè perché c'era caffè qui dentro. Essa é a resposta mais óbvia. Questa è la risposta più ovvia. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Pastore, cosa mi vuoi dire con questo? E se tivesse chá no seu xícara? E se c'era tè in quel bicchiere? O que ia cair? Cosa doveva cadere? Il tè. Agora o pastor ficou maluco, não estou entendendo mais nada. Adesso il pastore è diventato pazzo, non capisco più niente. Não importa o acontecimento em si. Non importa ciò che succede, Importa o que está dentro da xícara. importa ciò che è dentro il bicchiere. Se você fosse... Eu falei que nossa preocupação está no acontecimento que as pessoas fizeram conosco. Ho detto che molte volte la nostra preoccupazione è su quell'occasione che è successa con Mas noi. nesse caso específico nós temos que tomar cuidado com o que está dentro da xícara. Ma in questo caso specifico dobbiamo avere attenzione su ciò che è dentro il bicchiere, Porque é mais importante aquilo que vai ser transbordado do que propriamente o acontecimento em si. perché è più importante ciò che viene versato più dell'occasione che O que eu succede. estou querendo dizer? Cosa voglio dire? Nós somos como uma xícara. Noi siamo come un bicchiere E dentro de nós pode ter café ou pode ter chá. e dentro noi ci può avere caffè o tè. Então quando alguém bater em você, Allora quando qualcuno sbatte, pode ser que caia café. forse cada il caffè, Pode ser que caia mau humor, briga, rancor e você vai xingar essa pessoa. forse cada il malumore e tu dirai cose brutte a quelle persone. Você vai brigar com essa pessoa. Tu litigherai con quella persona. Agora, se tiver chá dentro da xícara, Ma se c'è tè dentro quel bicchiere, quando derrubarem a sua xícara, quando, baterem em você e aquela quando xícara for sbattono su derramar, di te, o que vai derramar? cosa sarà versato? Amizade, uma palavra de conforto, uma palavra de vida para a pessoa. Amicizia, una parola di vita, una parola di conforto Eu a não sei quella se eu persona. consigo me explicar o que eu estou querendo dizer para você. Non so se riesco a spiegare ciò che ti voglio Se dire. alguém vem te fazer alguma coisa ruim, Se qualcuno ti viene a fare qualcosa di o que é cattivo, mais importante é o que está dentro de você. è più importante ciò che è dentro O que te. vai sair da xícara, o que vai transbordar da xícara é o mais importante. Cosa cadrà del bicchiere è ciò che è più importante. Pode sair café ou pode sair chá. Può essere versato caffè o tè. Você que vai abrir a boca e vai falar aquilo que vai sair dentro de você. Tu aprirai la bocca e vedremo cosa uscirà da te. Quanto mais cheio você tiver de coisas boas, Più pieno sei di cose buone, mais coisas boas vão sair dentro de você. più cose buone usciranno da te. Quando alguém tocar em você ou querer te machucar, Quando qualcuno sbatterà in te o ti vuole ferire, ou te frustrar por algum motivo, decepcionar, o ti frustrerà o ti deluderà,
O que mais importante é o que vai sair de dentro de você. Ciò che è più importante è ciò che uscirà dentro Você te. consegue entender isso? Tu riesci a capire Então questo? diga para a pessoa que está ao seu lado. Allora di alla persona a fianco a te. Não se preocupe se as pessoas estão batendo em você. Non ti preoccupare se le persone ti sbattino. O mais importante é o que você tem para dar, ou o que vai derramar de você. È più importante ciò che devi dare, è più importante ciò che verserai. Então a frustração nos impede de ir até o final. Allora la frustrazione ci impedisce di arrivare fino alla fine. Às vezes você não consegue cumprir seu propósito porque alguém fez algo que te magoou. A volte tu non riesci a compiere il tuo scopo perché c'è qualcosa che qualcuno ti ha ferito. Crente, presta atenção muito no que eu vou te dizer. Credente, fai attenzione a ciò che voglio Não faz dirti. sentido você perder o seu propósito porque alguém te magoou no meio do caminho. Non ha senso perdere il tuo scopo perché qualcuno ti ha ferito nel Ou porque cammino. alguém, algum líder, algum pastor, alguém fez algo para você que te magoou no meio do caminho. O perché qualcuno, un leader, un pastore ha fatto qualcosa con te in mezzo al O cammino. mais importante é você ir até o final. È più importante andare fino alla Passa fine. por cima dessa frustração. Passa sopra questa frustrazione. Esquece o que os outros fizeram com você e vai rumo ao seu propósito. Dimentica ciò che hanno fatto per te e vai dal tuo Isso proposito. tem a ver com o vencedor. Questo ha a che fare con il Supera os vincitore. obstáculos. Superando ostacoli. Eu vou falar para você, muitas pessoas ainda vão entrar no seu caminho que vão te decepcionar. Io dirò una cosa a te, molte persone entreranno nel tuo cammino e ti deluderanno. Isso não tem a ver com a palavra profética que eu estou te dando. E questo non ha a che fare con una parola profetica che ti sto dando. Mas é o que acontece nesse mundo caído. Ma è questo che succede nel mondo Quando nós fazemos caduto. parte desse mundo caído, ainda pessoas vão decepcionar. Mentre noi facciamo parte di questo mondo caduto, tante persone ti deluderanno. Então é melhor você aprender a lidar com as frustrações. Allora è meglio che tu puoi imparare con questa situazione. Porque você vai até o final. Perché tu andrai fino alla fine. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Domanda alla persona a fianco a te. Vamos juntos vencer isso. Andiamo insieme a vincere questo. As frustrações. Le frustrazioni. Era para ser uma pergunta, mas foi uma afirmação. Era per essere una domanda, ma è diventata un'affermazione. Mas de fato nós precisamos ir até o final. Ma di fatto noi dobbiamo andare fino alla fine. João 19:28. Giovanni 19:28. Jesus estava ali na cruz e ele cumpriu o propósito dele. Gesù era lì nella croce e lui ha compiuto il suo scopo. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Então, importante que Jesus disse que já está consumado. Allora è importante che Gesù disse che era già consumato. Lá no versículo 30, ele dá um brado, a Bíblia diz, um grito, ele diz: está consumado. Nel versetto 30 dice che lui urlò e disse: è consumato. E o que está consumado? E cos'è O compiuto? propósito de Jesus aqui na terra. Lo scopo di Gesù qui nella O que era terra. para ele fazer aqui, ele fez de forma completa. Ciò che lui doveva fare qui nella terra di forma completa, Que era cumprir a escritura. che era adempiere la Que scrittura, foi falando lá do Antigo Testamento, falando a respeito do sacrifício de Jesus. che è stato ciò che è stato detto lì nel Vecchio Testamento. Então, Jesus disse que está consumado. Allora Gesù disse: è compiuto. E eu espero que essa seja a nossa frase como vencedor no final E da io nossa vida. spero che sia la nostra frase come vincitore alla fine della Chegar no nostra final da sua vita. vida, você vai cumprir seu propósito e vai falar: está consumado. Lì alla fine della tua vita potrai dire: è stato tutto compiuto. Começar é muito importante. Iniziare è molto Aceitar os importante. desafios que Deus te deu. Accettare la sfida che Dio ti ha dato. Começar é muito importante, tem que ser já. Iniziare è molto importante, deve essere adesso. Mas muito mais importante do que começar é você ir até o final. Ma molto più importante che iniziare è andare fino alla fine. Não desista. Non lasciar perdere. Ainda que outros desistam, não desista. Ancora se gli altri lasciano perdere, non lasciare perdere. Ainda que outros queiram te desanimar no meio do caminho, Ancora se le altre persone ti vogliono far fermarti nel cammino, continue até cumprir o propósito. continua fino ad empire il tuo proposito. E o último princípio que nós vamos aprender E l'ultimo principio che dovremo imparare com Paulo, con Paolo, 2 Timóteo 4:7, lá no final do versículo. seconda lettera a Timoteo 4:7. Ele diz: guardei a fé. Lui disse: ho conservato la fede. É como se ele estivesse dizendo: minha fé não se perdeu no meio do caminho. È come se lui sta dicendo: la mia fede non si è persa nel cammino. Então, esse princípio
fala de que os vencedores precisam preservar uma fé viva. Allora il terzo principio è: i vincitori conservano una fede viva. Então, eu aceito o desafio de Deus, Allora io accetto la sfida di eu Dio, vou até o final, io vado fino alla fine, mas eu preservo a minha fé genuína e verdadeira. ma io riservo la mia fede fino alla fine. Conservo la mia fede fino alla fine. O que isso significa? Cosa vuol dire questo? Sabia que existem muitas pessoas, ou muitos de nós, Sai che ci sono molte persone, que molti di noi, estamos no caminho, che siamo nel cammino, mas já desanimamos há muito tempo. ma ci vogliamo smettere da molto tempo. Pode ser que você está fazendo tudo como tem que ser feito, a obra de Deus mesmo, de forma completa. Può essere che noi stiamo... Pode fazer fazendo a obra de forma completa. Forse tu stai facendo l'opera di una forma completa. E eu preciso trabalhar então para o Senhor. Ho bisogno quindi lavorare per il Mas existem Signore. pessoas que vão chegar no final da corrida, Ma ci sono persone che arriveranno alla fine della corsa muito cansado, molto stanco, seco, destruído praticamente, secco, distrutto triste, praticamente, decepcionado com muitas coisas. triste, deluso con tante Eu cose. carreguei esse propósito, eu fui até o final, mas chegou lá no final, eu estou cansado demais, porque eu carreguei um peso muito grande. Ho preso tutto questo scopo, ma è stato così pesante che sono stanco. No meio do caminho, perdeu a alegria. In mezzo al cammino ha perso la gioia. Eu posso estar frequentando reuniões de culto, célula ou qualquer tipo de evento na igreja. Io posso andare agli eventi della chiesa, Tudo que tem que ser feito, vamos dizer assim. tutto ciò che deve essere fatto, diciamolo così. Mas a minha alegria já se perdeu há muito tempo. Ma la mia gioia è stata persa da Não tem tanto aquele tempo. prazer de fazer a obra. Non c'è più quel piacere di fare l'opera. Você consegue entender o que eu quero dizer? Tu riesci a capire ciò che ti Quando sto Paulo dicendo? diz que ele guardou a fé, Quando Paolo disse che lui ha conservato la fede, ele conservou esse amor, lui conservò questo amore, essa alegria, questa gioia, essa fé. questa fede. Porque é possível pessoas completarem a carreira sem ter guardado esse coração. Perché è possibile che le persone possano conservare la corsa senza conservare questo Há cuore. muitas pessoas que parecem e aparentemente não desistiram, estão indo até o final. Molte persone sembrano che non hanno smesso, che vanno fino alla fine, Mas já se tornaram céticas, sem alegria no coração. ma sono diventate senza gioia dentro il cuore. Então nós precisamos preservar nossa fé. Allora noi dobbiamo conservare la nostra Guardar fede. nossa fé, como Paulo diz. Conservare la nostra fede, come Paolo Manter dice. essa alegria. Mantenere questa gioia. Pessoal ao seu lado. Dì alla persona a fianco a Você te: precisa manter a sua fé. tu devi conservare la tua fede. A obra não pode ser feita por nós, a obra é feita por Deus. L'opera non può essere fatta da noi, deve essere fatta da Dio. Não adianta cumprir o propósito, chegar no final da vida cansado, frustrado com tantas coisas. Non serve di nulla arrivare alla fine della corsa deluso con tante cose. Quando vem uma frustração, o vencedor ele não fica parado. Quando viene una frustrazione, il vincitore non rimane fermo. Ele avança e ele sabe que aquilo é para o crescimento dele. Lui avanza e sa che quella cosa è per il suo crescimento. As coisas que as pessoas mais te machucaram serve para que você seja alguém mais maduro em Deus. Quelle cose che ti hanno ferito così tanto è per farti una persona più matura. É para que você seja cheio de vida. È per farti pieno di vita. Jesus ele fala lá que não tem como o grão de trilho cair na terra, se ele não morrer ele fica só. Dio disse nella sua Jesus parola, disse, né? Gesù disse nella sua parola che non c'è modo che un grano di mais, non è mais, ma che un grano cade in terra che non rimanga da solo. Então, significa que para que dê fruto, eu preciso morrer. Questo significa che per avere frutto io devo morire. Então, para que haja frutos, para que haja vida, há um sacrifício a ser feito. Allora, affinché io abbia frutti, qualcosa deve essere fatto. Isso, às vezes, tem a ver com as frustrações que nós temos com pessoas. E questo molte volte ha a che fare con frustrazioni che ho con le É um persone. preço muito alto a ser pago para cumprir o propósito de Deus. È un prezzo così alto che ho affinché lo scopo di Dio si possa compiere. Uma das maiores alegrias do ser humano é ser pais. Una delle più grandi
Una delle più grandi allegrie dell'essere umano è essere genitore. Um dos maiores presentes que nós temos, presentes naturais que nós temos, são ter filhos. É termos filhos. Uno dei più grandi regali è avere figli. Os pais concordam comigo I aqui? genitori sono d'accordo É con me. muito bom ter filho. È molto bello avere figli. Agora pergunta para uma mulher que está passando 9 meses com a barriga grávida, passa por um parto dolorido demais, se é algo muito fácil. Ma domanda a una donna che ha tutti quelli dolori quando partorisce se è stato molto facile. Não é fácil. Non è facile. As melhores coisas da vida demandam sacrifício. Le più belle cose della vita hanno bisogno di un sacrificio dietro queste cose. Então nós, para cumprirmos os propósitos, nós vamos passar por muitas situações. Allora, affinché noi possiamo compiere un proposito, dobbiamo passare per tante cose. Agora, o que tem a ver a questão da mãe? Cosa ha a che fare la questione Da mãe. della madre? Pergunta para as mães, depois que ela pega o bebê no colo, se ela se arrepende de ter tido o bebê. Domanda alla madre se dopo prendere quel figlio nelle sue braccia, se lei si pente di aver avuto quel figlio. Em nenhum momento ela se In arrepende. nessun momento si pente. Pelo contrário, quer ter mais. Al contrario, vuole avere di più. Alguns até muitos mais. Qualcuni ancora di più. Porque é uma alegria que existe, até mesmo no sacrifício. Perché c'è una gioia nel sacrificio. Porque nós sabemos que nós estamos agradando ao Senhor. Perché noi sappiamo che stiamo O gradendo il seu Signore. propósito tem o mesmo significado. Il tuo scopo ha lo stesso significato. Vai passar por muitas tribulações, Passerà per tante tribolazioni, muitas situações frustrantes, tante situazioni frustranti, situações dificílimas. situazioni difficilissime. Mas se você está de olho na recompensa, Ma se tu guardi alla ricompensa, as mães pegam o filho no colo, ela olha a recompensa pelo sofrimento dela. la mamma guarda il suo figlio come una ricompensa di quella sofferenza. Paulo disse lá na continuidade do texto em 4:8, Paolo disse Eu non lì tá nella aí. continuità del versetto 4:8 ele diz que ele está esperando, Jesus está reservando a coroa para ele. che Gesù sta riservando la corona per lui. Quero dizer isso para você, Jesus está preparando uma coroa para você. Io ti voglio dire, Gesù ha riservato una corona per te. E agora eu quero finalizar lendo um texto de Apocalipse. Adesso voglio finire leggendo un testo di Apocalisse. Gustavo, você pode tocar o teclado, por favor? Gustavo, poi. Grazie. Pode sonar ele uma coisa. Dio é buono. Nós não podemos perder a alegria. Noi non possiamo perdere la gioia. Temos que guardar nossa fé. Dobbiamo conservare la nostra fede. Não podemos nos frustrar no meio do caminho. Non possiamo frustrarci più nel cammino. Ainda que as situações são ruins, Ancora se le situazioni sono cattive, vai valer a pena. valdrà la pena. É possível, pastor, então, lutar a obra de Deus e ainda perder a fé? È possibile fare l'opera di Dio e perdere la fede? Apocalipse 2:2. Apocalisse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Então, até agora, você lendo esse texto aqui, é uma igreja referencial. Allora, fino adesso tu leggi questo testo, è una chiesa che era una riferenza. Deus estava escrevendo uma carta, né, para a igreja de Éfeso, Dio stava scrivendo una lettera per la chiesa di Efeso, através que o anjo liberou essa palavra ali. attraverso l'angelo che ha dato quella parola. Então, a igreja ali era uma igreja boa, abençoada. Allora quella chiesa era una chiesa buona, benedetta. Ele diz ali que eu conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Lui disse: io conosco il tuo lavoro, la tua perseveranza. Você suportou provas